Baal, uma divindade venerada em toda a região de Canaã e Fenícia nos tempos antigos, especialmente durante a Era dos Juízes. O culto a Baal gradualmente infiltrou-se na vida religiosa do povo de Judá, conforme descrito no livro dos Juízes, capítulo 3, versículo 7, onde é dito que os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor. Esqueceram o seu Deus e serviram aos Baals e às Astartes. Esse culto tornou-se amplamente difundido em Israel durante o reinado de Acabe, como narrado em 1 Reis, capítulo 16, versículos 31 a 33. Acabe, não contente em seguir os passos pecaminosos de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha do rei Etbaal de Sidom, e começou a prestar culto a Baal. Ele construiu um templo e um altar dedicados a Baal, em Samaria, além de erguer um poste de Acá. Tais atos não só desafiaram a lei divina, mas também provocaram a ira do Senhor, mais do que qualquer outro rei de Israel até então. Antes de Acás, a prática do culto a Baal também influenciou Judá, como é registrado em 2 Crônicas, capítulo 28, versículos 1 a 4. Acás ascendeu ao trono com apenas 20 anos e reinou por 16 anos em Jerusalém. No entanto, ao contrário de seu antepassado Davi, ele não seguiu os caminhos justos diante do Senhor. Em vez disso, ele imitou os reis de Israel, até mesmo erigindo ídolos para adorar os Baals. Acás chegou ao extremo de sacrificar no vale de Ben-Hinom e queimar seus próprios filhos, em conformidade com as práticas abomináveis das nações que foram expulsas pelo Senhor diante dos israelitas. Seu culto não se limitou apenas a práticas extremas. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso em altares nos montes e sob cada árvore frondosa. A palavra Baal, pluralizada como Baals, denota senhores. Baal, um deus da fertilidade, era considerado aquele que auxiliava na produção de culturas na terra e na procriação entre as pessoas. A adoração a Baal variava em diferentes regiões, cada uma destacando um ou mais de seus atributos divinos. Ele emergiu como uma divindade universal, reverenciada de maneiras diversas em várias localidades. Erguiam-se seitas dedicadas ao culto de Baal, cada uma reverenciando uma faceta específica da divindade, como é evidenciado pela existência de Baal de Peor, conforme registrado em Números, capítulo 25, versículo 3, e Baal Berite, mencionado em Juízes, capítulo 8. O termo Baal surge de forma irregular no Antigo Testamento, muitas vezes como um nome próprio. Sua etimologia sugere que Baal era considerado o senhor ou proprietário de uma localidade específica, o que restringia seu uso a indivíduos que já não eram nômades, mas estabelecidos em uma comunidade fixa. Esses locais associados a Baal eram vistos como responsáveis pelo sucesso da agricultura, da criação de animais e até mesmo da prosperidade da comunidade humana. Era de vital importância conquistar o favor dessas entidades, especialmente em regiões como Canaã, onde os recursos hídricos eram escassos e a chuva era imprevisível. Tais circunstâncias levaram à adoção de práticas extremas no culto a Baal, incluindo rituais de prostituição sagrada e, em alguns casos, o sacrifício de crianças, como mencionado em Juízes, capítulo 2, versículo 17. A versão New King James da Bíblia enfatiza essa realidade, indicando que tais atos eram comuns nesse contexto. Ignorando os apelos do Senhor, eles se entregaram à prostituição espiritual, curvando-se diante de outros deuses e abandonando rapidamente os caminhos de seus antepassados, que seguiram fielmente os mandamentos divinos. Eu estou no Rio Jordão e sei que a imagem que você está vendo talvez está diferente daquela que muitas pessoas imaginam do Rio Jordão. Quem sabe, muitos que vieram a Israel conheceram o Rio Jordão num outro ponto mais limpo, mais bonito, mais turístico, no chamado Yardenit.
Mas o ponto onde Jesus foi batizado, o ponto onde Josué cruzou com o povo de Israel, foi aqui embaixo, no deserto da Judeia. À minha direita, lá acima, está a cidade de Jericó. Hoje você tem o rio, num volume muito menor do que era nos tempos da Bíblia Sagrada, e do outro lado você tem a Jordânia. Só para você ter uma noção, nos tempos de Josué, a água do rio chegava pelo menos a mais uns 2 metros acima de onde eu estou. Ele era um rio volumoso, por isso Deus teve que fazer um milagre através de Josué, de abrir as águas do Rio Jordão para que o povo pudesse atravessar e chegar a Canaã. E sabe por que eu trago todas essas informações? Para tornar a Bíblia cada vez mais clara para você, do ponto de vista histórico, contextual, geográfico e também na origem do texto. E você quer saber mais detalhes como estes? Quer saber algo além de meras curiosidades, mas sim o sentido exato do texto bíblico? Então faça o meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu vou deixar aqui o link onde você pode se inscrever e, além de conhecer a Bíblia de uma maneira muito profunda, você estará ajudando ao Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. O que você está esperando? Faça hoje mesmo a sua inscrição. Amós, no capítulo 10, versículo 7, na versão New King James, descreve essa traição, observando como eles anseiam pelo pó da terra sobre as cabeças dos pobres, desviando o curso dos humildes. Jeremias, no capítulo 7, versículo 9, na mesma versão, denuncia suas transgressões, mencionando roubos, homicídios, adultérios, falsos juramentos, adoração a Baal e a deuses desconhecidos. No contexto do Antigo Testamento, o título Baal frequentemente se referia ao principal deus ativo de um panteão cananeu, muitas vezes equiparado a Hadad, o deus do trovão e da fertilidade. Essa equivalência sugere uma similaridade significativa entre Baal e Hadad, cujas naturezas e funções divinas se sobrepunham. Com o tempo, Baal emergiu como a divindade dominante na região, suplantando outras figuras divinas locais. Algumas pesquisas sugerem que esse processo de ascensão de Baal pode ser rastreado até Nos textos zárticos, Baal é associado como o filho de Dagon, uma outra divindade amorreia, possivelmente ligada à vegetação ou à fertilidade das colheitas. Essa associação de Baal como filho de Dagon é interessante, pois contraria a suposta primazia de El, considerado o líder original do panteão cananeu. Em Hamra, um antigo sítio ugarítico, foram encontrados templos dedicados tanto a Baal quanto a Dagon, mas nenhum em honra a El. Baal é descrito nas Escrituras como usando um capacete ornamentado com chifres de touro, um símbolo de poder e fertilidade. Ele empunha um clube ou massa em uma mão, provavelmente simbolizando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, talvez representando tanto o relâmpago quanto o crescimento vegetal. Em esculturas aramaicas, Baal é frequentemente representado montando um touro, uma imagem que pode estar conectada às representações dos bezerros de ouro erguidos por Arão e Jeroboão. Esses bezerros provavelmente serviam como pedestais para a adoração ao invisível Yahvé. Anat, eufemisticamente chamada de a Virgem, era tanto a esposa quanto a irmã de Baal. As tradições antigas sugerem que o Dia do Senhor pode ter suas raízes como uma comemoração da vitória de Yahvé sobre as forças do caos, possivelmente durante o festival de Ano Novo no Templo de Jerusalém. Essa celebração parece derivar de rituais anteriores, possivelmente cananeus, indicando uma continuidade cultural e religiosa na região. Há indícios de que Baal e outras divindades cananeias foram reverenciadas no Egito, porém sem representarem uma ameaça significativa. A religião nativa egípcia tinha uma influência limitada em Israel, onde o culto a Yahvé foi profundamente influenciado e desafiado por elementos estrangeiros dos cultos dedicados a Baal. Isso se deve, em grande parte, a 2 fatores cruciais. Primeiramente, os israelitas não expulsaram completamente os cananeus da terra prometida, optando, ao invés disso, por se casarem com eles.
Esse casamento misto levantou questões sobre a inter-relação entre Yahvé e Baal, complicando ainda mais a identidade religiosa de Israel. Em segundo lugar, Yahvé havia proporcionado a Israel uma vitória notável sobre os cananeus, estabelecendo sua supremacia divina de forma incontestável. No entanto, Baal era visto como a divindade mais poderosa entre todos os deuses, muitas vezes ofuscando a figura de Yahvé, apesar de ser considerado relativamente fraco e ineficaz em diversas batalhas. Baal demonstrou sua supremacia ao derrotar Yam, o deus do mar, e Mot, o deus da morte e do submundo. As irmãs ou consortes de Baal incluíam Astarte, uma deusa da fertilidade associada às estrelas, e Anat, uma deusa do amor e da guerra. Entre os cananeus, Baal era venerado como o deus do sol e da tempestade, frequentemente retratado segurando um raio, símbolo de sua capacidade para derrotar inimigos e fertilizar a terra para as colheitas. Era também considerado um deus da fertilidade, capaz de conceder descendência aos adoradores. O culto a Baal era marcado por uma aura de sensualidade e incluía práticas de prostituição ritualística em seus templos. Em certas circunstâncias, para apaziguar Baal, exigia-se o sacrifício humano, geralmente o primogênito daqueles que ofereciam tais rituais. Jeremias, no capítulo 19, versículo 5, descreve como os israelitas chegaram ao extremo de construir lugares altos dedicados a Baal, onde queimavam seus próprios filhos como ofertas, prática que Deus jamais ordenara ou concebera. A adoração a Baal era uma prática tumultuada, repleta de rituais frenéticos que incluíam gritos ensurdecedores e autolesão. Como descrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, os profetas de Baal chegavam ao extremo de se cortarem com facas e adagas durante suas invocações até que o sangue jorrasse em um esforço desesperado para obter a atenção de sua divindade. Antes mesmo de os hebreus entrarem na terra prometida, o Senhor Deus havia advertido contra a adoração aos deuses de Canaã. No entanto, Israel se desviou para a idolatria, como registrado em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 a 15, na versão King James. O Senhor exortou seu povo a não seguir os deuses das nações vizinhas, pois ele, o Senhor, era um Deus zeloso, pronto para punir qualquer desvio de sua adoração exclusiva. Durante o reinado de Acabe e Jezabel, quando o culto a Baal estava em seu auge em Israel, o profeta Elias emergiu como uma voz de confronto contra o paganismo. Deus usou Elias como instrumento para demonstrar sua supremacia sobre Baal e reafirmar seu domínio sobre o povo de Israel. Essa confrontação direta entre o Deus verdadeiro e as divindades pagãs foi um momento crucial na história religiosa de Israel, mostrando que o controle sobre a natureza e o destino pertencia somente ao Senhor. Elias, um dos grandes profetas de Deus, desempenhou um papel crucial nessa incrível história bíblica. Primeiramente, temos Acabe, o rei de Israel, cujas ações malignas superaram as de todos os reis anteriores. Em consonância com as palavras de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, na versão New King James, Acabe foi reprovado diante do Senhor por suas más obras. Jezabel, esposa de Acabe, é o segundo personagem central. Ela desempenhou um papel decisivo ao promover a substituição da adoração ao Senhor Deus pela adoração a Baal. Sua influência e determinação na introdução do culto a Baal em Israel foram significativas. Por fim, temos Elias, conhecido como Elias, o Tisbita, que enfrentou diretamente Acabe e Jezabel. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, Elias profetiza uma seca que duraria 3 anos e meio sobre Israel, como resultado da apostasia do povo. Seu nome, que traduz como Jeová é Deus,
reflete sua fidelidade ao Senhor e sua missão de restaurar a adoração exclusiva a Deus em Israel. Enquanto Jezabel desencadeava sua perseguição contra os seguidores do verdadeiro Deus, o Senhor enviou um homem cujo nome proclamava a fidelidade a Jeová como seu Deus. Conforme registrado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, na versão New King James, o Senhor instruiu Elias a retirar-se para o Oriente e esconder-se junto ao ribeiro de Querite, situado diante do Jordão. Assim, Elias se refugiou, aguardando o tempo determinado por Deus. Após um período de espera, conforme descrito em 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, na mesma versão, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano da seca, ordenando-lhe que se apresentasse diante de Acabe para anunciar a vinda da chuva sobre a terra. Essa comunicação divina evidenciou a confiança de Elias na vivacidade e confiabilidade do Deus vivo. As instruções do Senhor a Elias para que se escondesse e posteriormente se apresentasse diante de Acabe são ilustrativas da dinâmica da fé de Elias. Esses eventos demonstram como Elias reconheceu a presença viva e atuante de Deus em sua vida e em sua missão. A narrativa de Elias é um testemunho poderoso do papel da oração fervorosa, como destacado em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias, um homem sujeito às mesmas fraquezas humanas que todos nós, intercedeu fervorosamente para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses, não houve chuva sobre a terra, como resultado da oração de Elias. Posteriormente, ele orou novamente, e o céu respondeu com chuva, permitindo que a terra produzisse seus frutos. A chave para discernir a vivacidade de Deus é a prática da oração fervorosa e persistente. Elias, ao se refugiar junto ao ribeiro de Querite, conforme instruído pelo Senhor, demonstrou uma conexão íntima com Deus por meio da oração fervorosa. Essa experiência pessoal ilustra como a comunicação regular e sincera com Deus pode revelar sua presença viva em nossas vidas. A narrativa continua com Elias seguindo as instruções divinas para se apresentar diante de Acabe, como mencionado em 1 Reis, capítulo 17, versículo 3, na versão New King James. Durante esse encontro, Elias encontrou Obadias, um homem temente ao Senhor, que havia escondido 100 profetas para protegê-los da perseguição de Jezabel. Obadias, temeroso das consequências de informar Acabe sobre a presença de Elias, estava preocupado que o Espírito do Senhor levasse Elias para outro lugar, onde poderia ser morto por não se apresentar diante do rei. Essa situação destaca a intensidade da perseguição enfrentada pelos profetas do Senhor na época, bem como a coragem necessária para permanecer fiel ao Deus verdadeiro em face da adversidade. Apesar da preocupação de Obadias em apresentar Elias a Acabe, Elias assegurou-lhe que ele mesmo se encontraria com o rei naquele dia. Elias então fez uma aparição pública, convocando um encontro com o rei Acabe após 3 anos de seca, conforme anunciado anteriormente por Elias, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 17, na versão New King James. Ao avistar Elias, Acabe o acusou de ser o causador dos problemas de Israel. No entanto, Elias rejeitou essa acusação, apontando que era Acabe e sua família os responsáveis pela perturbação em Israel devido ao abandono dos mandamentos do Senhor em favor da adoração a Baal. O confronto culminou no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a demonstrarem a veracidade de seu Deus, como narrado em 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 a 40, na versão New King James. Elias propôs que os profetas de Baal invocassem seu Deus para acender o fogo do sacrifício, mas não houve resposta. Em seguida, Elias construiu um altar ao Senhor
e o preparou com um sacrifício, desafiando os profetas de Baal. Após molhar o altar com água, Elias orou ao Senhor, que respondeu com fogo celestial, consumindo o sacrifício e demonstrando seu poder perante todo o povo. Após a oração fervorosa de Elias, o fogo do Senhor desceu do céu, consumindo não apenas o sacrifício no altar, mas também a água e até mesmo as pedras ao redor. Diante desse espetáculo extraordinário, o povo reconheceu o Senhor como o verdadeiro Deus, enquanto os profetas de Baal foram capturados e mortos por Elias no ribeiro de Quizom. Seguindo esse evento dramático, Elias dirigiu-se ao topo do Monte Carmelo para orar pela chuva. Sua persistente súplica resultou em uma resposta divina. Após a 7ª oração, uma pequena nuvem apareceu no horizonte, trazendo consigo a tão esperada chuva, encerrando assim 3 anos e meio de seca, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículos 42 a 46, na versão New King James. Mais uma vez, essa intervenção divina demonstrou vividamente que Deus estava vivo e ativamente envolvido na vida de seu povo. Além disso, em Mateus capítulo 12, versículo 27, Jesus faz referência a Satanás como Belzebu, uma alusão ao deus filisteu Baal-zebube. O relato continua, descrevendo como as pessoas ficaram maravilhadas ao testemunhar Jesus curar um homem cego e mudo. No entanto, alguns fariseus, em sua incredulidade, atribuíram esse poder a Belzebu, líder dos demônios. Jesus, conhecedor de seus pensamentos, esclareceu que Satanás não iria se opor a si mesmo, pois isso resultaria na sua própria ruína. Essa passagem destaca não apenas a natureza milagrosa do ministério de Jesus, mas também a persistente associação entre o poder divino e os deuses pagãos, como Baal-zebube. Jesus confrontou essas acusações com parábolas, destacando a inconsistência das alegações e declarando que seu poder para expulsar demônios era uma prova da chegada do reino de Deus. Ao desafiar a autoridade de Satanás, esse relato bíblico ilustra a constante batalha entre a adoração ao único Deus verdadeiro e a tentação de seguir deuses falsos, como Baal, que representam desvios para a idolatria e práticas condenáveis aos olhos de Deus. O confronto épico entre Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo exemplifica vividamente a supremacia do Senhor sobre todos os deuses falsos e a importância de confiar e obedecer somente a Ele. Esse desafio não foi apenas um momento decisivo para o povo de Israel naquela época, mas também serve como um lembrete perene do poder de Deus e da futilidade da idolatria. Após a esmagadora vitória sobre os profetas de Baal, a história de Elias e o subsequente retorno da chuva simbolizam a misericórdia e a redenção divinas, evidenciando a resposta de Deus à oração fervorosa de Elias e seu compromisso em abençoar seu povo, mesmo após períodos de desobediência e apostasia. Esses eventos destacam a fidelidade inabalável de Deus para com aqueles que o buscam e sua capacidade de transformar situações aparentemente desesperadoras em manifestações de sua graça e poder redentor. Mesmo diante da desobediência e do afastamento do povo de Deus, este episódio destaca uma verdade central encontrada em toda a Bíblia: o poder transformador de Deus em situações desesperadoras e sua capacidade de guiar seu povo de volta ao caminho da retidão. A oração fervorosa de Elias, que resultou na descida do fogo do céu e, posteriormente, na chuva para uma terra árida, exemplifica a eficácia da oração sincera e a importância da dependência de Deus. Além disso, a história também lança uma crítica contundente ao sincretismo religioso e à adoração de ídolos, práticas que eram comuns entre os israelitas e frequentemente os desviavam do culto ao verdadeiro Deus.
A vitória de Elias sobre os profetas de Baal não foi apenas uma demonstração de poder divino, mas também um chamado ao arrependimento e à renovação da aliança com Deus. A narrativa de Elias nos recorda da necessidade de permanecermos fiéis ao Senhor e de nos afastarmos de qualquer forma de idolatria ou compromisso religioso que nos afaste dele. Eu estou nas ruínas de Laodiceia, aquela cidade mencionada na carta do Apocalipse, quando Cristo mandou advertências aos cristãos daqui através do apóstolo João. E você lembra, Jesus disse: quem dera vocês de Laodiceia fossem frios ou quentes, mas por serem mornos, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Essa expressão tem tudo a ver com o que encontramos arqueologicamente falando aqui na cidade. Este é um chafariz antigo da cidade de Laodiceia. E as águas que alimentavam esse chafariz eram mornas, porque toda a região é vulcânica, então você tem águas termais. Inclusive, eu tenho aqui um encanamento original da época, de onde essas águas mornas vinham, e ele também tem resíduos de calcário, que faziam com que a água chegasse aqui salobra. Por isso, Jesus fez essa comparação no Apocalipse. Você gostou de aprender isso? Quer conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada? Então seja meu aluno na Bíblia Comentada. Eu tenho muita informação histórica, bíblica e arqueológica para você entender mais a palavra de Deus. Ela também nos encoraja a buscar a Deus em oração sincera e confiar em sua capacidade de intervir em nossas vidas, mesmo quando enfrentamos circunstâncias aparentemente impossíveis. Em última análise, a história de Elias é um testemunho poderoso da fidelidade de Deus para com seu povo e de sua disposição em restaurar e renovar aqueles que se voltam para ele de todo o coração. Em todas as épocas, os seguidores de Deus enfrentam desafios que colocam à prova sua fé e obediência. Assim como Elias, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas, e a permanecer fiéis a Ele, rejeitando falsos deuses e doutrinas. A referência de Jesus a Belzebu, em Mateus, capítulo 12, ressalta a continuidade dessa luta espiritual no Novo Testamento, onde ele confronta diretamente as forças do mal e demonstra sua autoridade sobre elas. Essa passagem também destaca a irracionalidade da acusação dos fariseus, de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Belzebu, apontando para a verdadeira fonte de seu poder, o Espírito Santo de Deus. A história de Elias, a confrontação de Jesus com os fariseus e sua vitória sobre o poder do mal, nos encorajam a buscar a Deus com todo o nosso coração e a viver de acordo com seus princípios. Esses relatos bíblicos nos lembram da importância de permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades, e de confiarmos na soberania e no poder de Deus para nos guiar e nos proteger. Eles nos incentivam a resistir às tentações e aos enganos deste mundo, mantendo nosso foco em seguir os caminhos do Senhor. Ao olharmos para esses exemplos de coragem e fidelidade, somos inspirados a perseverar em nossa jornada espiritual, confiando na promessa de que Deus está conosco em todas as circunstâncias e nos capacitará a superar qualquer desafio que enfrentarmos. Os mandamentos divinos e a confiança na soberania e poder salvador nos lembram de que, apesar das diversas manifestações da idolatria ao longo das épocas e culturas, o chamado de Deus para a fidelidade exclusiva a Ele permanece inalterado. A luta contra a adoração a Baal e outras formas de idolatria no Antigo Testamento, bem como os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, ressaltam a importância de permanecermos fiéis ao único Deus verdadeiro, rejeitando qualquer forma de idolatria ou sincretismo religioso. Isso serve como um lembrete intemporal da centralidade de Deus na vida de seu povo e da necessidade de adorá-lo em espírito e em verdade, confiando plenamente em sua graça e poder para nos guiar e proteger. Em batalha contra a adoração a Baal e a fidelidade ao único Deus verdadeiro,
tem implicações práticas para os dias atuais. A história bíblica de Elias e seu confronto com os profetas de Baal, juntamente com os ensinamentos de Jesus sobre a importância da exclusividade na adoração a Deus, nos desafiam a aplicar esses princípios em nossas vidas diárias. Devemos resistir às tentações da idolatria, seja ela evidente ou sutil, e buscar uma comunhão genuína com o Senhor, reconhecendo sua supremacia e confiando em seu amor e orientação em todas as áreas de nossa existência. Além disso, ao permanecermos firmes na fé e na devoção a Deus, podemos inspirar outros ao nosso redor a seguirem o mesmo caminho de fidelidade e compromisso. Assim como Elias foi um exemplo de coragem e confiança em Deus em meio às adversidades, também podemos ser testemunhas vivas do poder transformador do Senhor em nossas vidas e em nosso mundo, refletindo sua luz e amor a todos ao nosso redor. A verdadeira fonte de poder espiritual está presente não apenas em relatos históricos ou lições teológicas, mas também fala diretamente ao cerne da experiência humana e à nossa necessidade inata de buscar algo maior do que nós mesmos. Na sociedade contemporânea, embora a adoração explícita a deuses como Baal seja menos comum, nossas próprias formas de idolatria, os ídolos modernos, podem se manifestar na forma de materialismo, poder, status, tecnologia ou até mesmo em relacionamentos. Essas coisas, embora não sejam inerentemente más, tornam-se problemáticas quando ocupam o lugar central em nossas vidas, desviando nossa adoração e devoção do Deus que nos criou e que deseja um relacionamento pessoal conosco. A história de Elias nos ensina sobre a coragem de permanecer firmes pela verdade, em meio a uma cultura que muitas vezes rejeita a autoridade divina. Ele nos lembra da importância de ouvirmos a voz de Deus, mesmo quando somos confrontados com desafios e oposição. Assim como Elias confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, nós também somos chamados a resistir às influências do mundo ao nosso redor e a permanecer firmes em nossa fé. Além disso, a narrativa de Elias nos inspira a buscar uma relação íntima com Deus, onde Ele ocupa o lugar central em nossas vidas e nossos corações. Quando nos voltamos para Deus em busca de orientação e fortalecimento, encontramos a verdadeira fonte de poder espiritual que nos capacita a superar os desafios e a viver de acordo com os princípios divinos. É através dessa conexão pessoal com o Criador que encontramos significado e propósito, transcendendo as limitações dos ídolos terrenos e experimentando a plenitude da vida em Deus. A necessidade de obedecer a Deus, mesmo quando isso nos coloca em oposição à corrente dominante da sociedade, é um tema central, tanto na história de Elias, quanto na resposta de Jesus aos fariseus. Ambos os exemplos destacam a importância do discernimento espiritual e da confiança na verdadeira fonte de poder, que é o reino de Deus manifestado através do Espírito Santo. Diante das pressões e influências do mundo ao nosso redor, somos chamados a buscar significado e propósito, voltando-nos para Deus e priorizando o seu reino acima de tudo. Isso implica cultivar uma vida de oração, estudo da palavra de Deus e comunhão com outros crentes. Essas práticas nos ajudam a manter nosso foco em Deus, reconhecendo e rejeitando os ídolos modernos que competem por nossa devoção e vivendo de uma maneira que honra e glorifica a Ele. Tanto a história de Elias quanto os ensinamentos de Jesus nos oferecem esperança, mostrando que, independentemente dos desafios do ambiente cultural ou das forças aparentemente poderosas contra nós, a fidelidade a Deus é a chave para a vitória espiritual. Assim como Elias permaneceu firme em sua fé diante da oposição, e Jesus confrontou os fariseus com a autoridade do reino de Deus, somos chamados a seguir seus exemplos,
confiando na soberania divina e perseverando em nossa jornada de fé. O supremo poder de Deus é evidente em sua capacidade de realizar maravilhas no meio da nossa fidelidade. Ele pode utilizar nossas vidas como testemunhos de sua glória e amor para com o mundo. Inspirados pela fé resiliente de Elias e pela autoridade sábia de Jesus, devemos buscar viver de forma a refletir uma verdadeira adoração ao único Deus verdadeiro. Nossa jornada espiritual deve ser marcada por uma busca constante pela presença de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Desejamos que nossa vida seja um testemunho vivo do poder transformador e redentor de Deus para todos ao nosso redor. Entretanto, devemos reconhecer que trilhar esse caminho de fé em um mundo repleto de distrações e ídolos modernos não é tarefa fácil. É aqui que as histórias de Elias e os ensinamentos de Jesus nos oferecem orientação. Mas como podemos então aplicar esses princípios em nossa vida cotidiana? Como podemos viver com uma fé prática e autêntica em um mundo que frequentemente nos desafia e nos tenta a desviar do caminho da verdade? Essas são questões importantes que devemos considerar em nossa jornada espiritual. Para viver uma vida de fé autêntica, é essencial agir com intencionalidade. Isso implica em fazer escolhas conscientes em nosso dia a dia, que demonstrem nosso compromisso com Deus. Assim como Elias, podemos ser confrontados com decisões difíceis que desafiam as normas da cultura popular ou as opiniões predominantes. Isso pode se refletir em como usamos nosso tempo, dinheiro e recursos, optando por investir em atividades que fortaleçam nosso relacionamento com Deus e sirvam ao próximo, em vez de buscar satisfação em prazeres passageiros ou na acumulação de bens materiais. Além disso, uma comunidade de fé é vital. Assim como Elias encontrou encorajamento e apoio em Deus, nós também precisamos de uma comunidade de irmãos e irmãs em fé para nos sustentar. Isso envolve se conectar com uma igreja local ou participar de grupos de estudo bíblico, onde podemos crescer em nosso conhecimento da palavra de Deus, compartilhar nossas lutas e vitórias e nos encorajar mutuamente ao longo da jornada espiritual. Manter-se conectado com outros na fé é crucial para nos mantermos responsáveis e lembrarmos que não estamos sozinhos nesta jornada espiritual desafiadora. A comunidade de crentes nos lembra da importância de compartilhar nossas cargas e nos apoia quando enfrentamos dificuldades. Assim como Elias testemunhou uma vitória poderosa sobre os profetas de Baal, demonstrando o poder de Deus não apenas para Israel, mas para todas as nações ao redor, nós também somos chamados a ser testemunhas vivas da graça e do poder divino. Isso implica em ser uma luz em meio às trevas do mundo. Devemos refletir o caráter de Deus em nossas ações, buscando a justiça, praticando a misericórdia e humildemente andando com Ele. Ao viver dessa maneira, podemos atrair outros para Deus, oferecendo-lhes uma alternativa à busca vazia e desesperada por satisfação nos ídolos modernos que permeiam nossa sociedade. A história de Elias também nos inspira a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante da adversidade. Assim como Elias enfrentou perseguição e desafios, somos encorajados a permanecer firmes em nossas convicções, confiando na fidelidade de Deus para nos sustentar e nos guiar em meio às tribulações. A oração de Elias por chuva, após um longo período de seca, é um exemplo marcante de fé inabalável. Da mesma forma, nós também devemos perseverar em oração, confiando na fidelidade de Deus para responder no momento e da maneira que Ele julgar melhor, de acordo com sua vontade soberana. Nossa persistência na fé não apenas testemunha nosso compromisso com Deus, mas também reflete nossa confiança em seu governo supremo sobre todas as coisas.
Em batalha contra a idolatria e o chamado à fidelidade a Deus, continuam tão pertinentes hoje quanto nos tempos bíblicos. Tanto Elias quanto Jesus nos mostram o caminho a seguir: viver com propósito, cultivar comunidade, ser um reflexo da luz de Deus no mundo e manter uma fé inabalável diante das adversidades. Podemos seguir esses exemplos colocando sempre Deus em primeiro lugar em nossas vidas e agindo como embaixadores do seu reino em todas as áreas da nossa existência. Além disso, se você está buscando uma maneira de aprender mais sobre a Bíblia e transformar sua vida por meio dela, gostaria de recomendar o curso A Bíblia Comentada, ministrado pelo renomado estudioso Rodrigo Silva. Este curso oferece uma oportunidade única de mergulhar nas Escrituras e compreender seu significado mais profundo. Para se inscrever, basta acessar a descrição deste vídeo e encontrar o link para o curso. Que a palavra de Deus continue a guiar e transformar as nossas vidas, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade e a experimentar o seu amor e a sua graça em cada aspecto das nossas vidas. Obrigado mais uma vez por assistir e que Deus abençoe vocês ricamente.